boa noite. Quero saudar a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, muita saudade, saudade de dar aquele abraço em cada irmão, mas enquanto não está podendo nos impedir, né, de estar abraçando, receba o nosso abraço virtual por enquanto. Tá bom, irmãos? Eu venho trazer uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações, para os irmãos. Essa mensagem se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 31. Para os irmãos acompanharem comigo, Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 31. E a palavra de Deus nos diz: Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Amados, esta mensagem é uma mensagem bem conhecida pela igreja. E hoje eu quero destacar 3 versículos dessa mensagem. É o versículo 29, 30 e 31, apenas esses 3 versículos. E eu quero falar com os irmãos, trazer para os irmãos a mensagem falando sobre a nossa trajetória, a trajetória do povo de Deus. O que acontece entre a promessa de Jesus e o cumprimento da mesma. Foi no meio do deserto que o povo de Israel foi provado. Saiu do Egito em direção a Canaã. Na trajetória, foi justamente no meio, no deserto, em que foram provados. Pedro e os discípulos também. Nós também estamos vivenciando uma tempestade. Estamos no meio de uma tempestade. Pedro, o versículo 29, que eu destaquei, um dos versículos que eu destaquei, que para essa mensagem de hoje, ele diz o seguinte: Jesus disse: vem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amados irmãos,
Hoje, estamos vivendo no meio de uma tempestade. Estamos no meio de uma pandemia. Palavras até que nós não conhecíamos, não era nem comum usar esse termo pandemia. Uma pandemia que assolou todo o mundo, todos os países. E nós estamos aqui, no meio dessa pandemia, no meio da tempestade, assim como os discípulos lá no meio do mar, no meio da trajetória, onde as coisas acontecem, onde nós somos provados, onde a nossa fé é provada. Então, no meio dessa tempestade, Pedro, para confirmar se era Jesus, ele pede para que mande que ele ande sobre as águas também. E Jesus, no versículo 29, diz: vem, pode vir, Pedro, sou eu. E Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Amados, hoje Jesus também olha para nós, olha para a sua igreja, para cada um de nós e diz: vem, vem, pode vir, caminhe sobre as águas, olhe para mim, eu sou o Senhor, sou eu o Senhor. Vamos caminhar sobre as águas, seguindo a ordem do nosso Deus, mas olhando, fixado em Jesus. Vamos andar sobre as águas, passar por toda essa situação, por toda a situação que estamos vivendo hoje, mas andando sobre as águas, olhando para Jesus. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Enquanto Pedro olhava para Jesus, enquanto Pedro caminhava, fixando o olhar em Jesus, ele caminhou tranquilamente sobre as águas. Mas quando chega perto de Jesus, Pedro olha para o vento que soprava forte. Hoje também temos que caminhar sobre as águas, mas olhar fixado em Jesus, sabendo que a tempestade é forte, está assolando, o mar está bravio, mas nós não podemos perder o foco. Só vamos caminhar sobre as águas olhando para Jesus. Porque, irmãos, se nós pararmos para olhar para a tempestade, para o vento, que hoje são as informações, hoje são as informações que nos aterrorizam, com certeza, se nós tirarmos o olhar do Senhor e olhar para baixo, olhar para as coisas daqui, com certeza nós vamos ter medo, como Pedro teve medo e começou a afundar. Então nós devemos continuar seguindo a ordem do Senhor. Vem, vamos caminhar para Jesus, mas olhando para Ele. Não olhando para a situação, não olhando para a pandemia, não olhando para as coisas que nos vêm assolar, nos assustar, nos aterrorizar. Confiar olhando para o Senhor, caminhar olhando para Jesus. Com certeza nós percebemos que a caminhada não foi tão pequena. Pedro andou um bom pedaço até chegar perto de Jesus. Mas quando ele chega perto de Jesus, ele olha para o vento, vê a tempestade, tem medo e quando tem medo, afunda. Nós não podemos ter medo. Nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Jesus está sobre qualquer pandemia, está sobre a tempestade. E Ele nos convida essa noite a andar sobre as águas.
Vamos seguir, vamos caminhar, meus irmãos, mas olhando para Jesus. No versículo 30, diz o seguinte: mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Irmãos, se perdermos o nosso foco, que é Jesus, teremos medo. E certamente, tendo medo, vamos começar a afundar. Mas tenha certeza, nós somos fracos. Nós podemos acontecer de ter medo, de não mantermos nossos olhos fixos no Senhor, mas tenha certeza que Ele já está perto de nós. Ele não está longe. Nós já caminhamos até perto dele. Se acontecer de nos afundar, começar a afundar, tirar os nossos olhos do Senhor, vamos pedir socorro. Senhor, Jesus, socorre. Venha nos socorrer. Porque com certeza, como a palavra diz, mas sentindo forte medo, começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aí no 31, olha como o Senhor é lindo, olha como Jesus está perto. E logo Jesus estendeu a mão, segurando-o, disse-lhe: homem de pouca fé. Vamos caminhar sobre as águas, olhando para o Senhor. Se perdermos o foco, se acontecer de cairmos, vamos pedir socorro ao Senhor Jesus, que Ele vai nos estender a mão no mesmo instante, como fez com Pedro. Imediatamente o Senhor estendeu a mão e trouxe Pedro. Assim também Ele fará conosco. Mas, irmãos, a ordem é: vem, olhe para o Senhor. O nosso Deus, é Ele que é o socorro bem presente na hora da angústia. Nesses momentos de angústia, vamos clamar a Jesus, é Ele, a Ele, olhando fixamente para o Senhor. Nós sabemos de onde vem o nosso socorro. Elevo meus olhos para o monte. E ao salmista pergunta: de onde vem o meu socorro? E o mesmo salmista responde: o meu socorro vem do Senhor. Então nós sabemos da onde vem o nosso socorro. Então nós devemos olhar para onde? Para o alto. Não para as coisas daqui. O nosso socorro vem do Senhor. Salmo 121, verso 1. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Então, meu irmão, vamos olhar para o Senhor. Vamos caminhar sobre as águas, olhando para Jesus.